Olá, estamos de volta com o programa No Alto do Salto, hoje com a querida Daniela Grelan, diretora executiva do Instituto Avon. Dani, fala um pouquinho do seu trabalho lá no Instituto Avon e as políticas públicas que o Instituto Avon desenvolve. Claro, com prazer. Obrigada pelo convite, Sueli. Prazer. O Instituto Avon existe há 15 anos e ele se dedica a duas causas que foram identificadas pela própria mulher como dois dos temas que mais a preocupam. São dois dos principais obstáculos ao pleno desenvolvimento da mulher. No campo da saúde é o câncer de mama e no campo dos direitos humanos é o enfrentamento da violência contra a mulher. Dentro da causa do enfrentamento da violência contra a mulher, o Instituto Avon trabalha, inclusive, com a produção e divulgação de conhecimento. Então, nós trabalhamos com pesquisas que examinam diferentes aspectos do fenômeno da violência contra a mulher e trabalhamos com parceiros que desenvolvem projetos para levar apoio à mulher em situação de violência. Muito bom. Vocês têm uma pesquisa recente agora que vocês divulgaram no Dia Internacional da Mulher, né? Que eles traz dados de uma nova forma de violência, né? Que são as redes sociais. Você não quer falar um pouquinho pra gente? Com prazer, Sueli. Desde o ano passado, a gente começou a nos preocuparmos com o aumento da violência nos ambientes digitais. E a gente sentiu uma falta de dados científicos que pudessem amparar aquilo que a gente já compreendia pela experiência. A gente observava um aumento da violência no ambiente digital, o aumento também do debate em torno do fenômeno do assédio. Então, nós encomendamos uma pesquisa que usa uma metodologia nova. Ela combina em seu aspecto quantitativo a análise de dados. Então, nós observamos milhões de dados de 3 anos de conversa na internet, nos sites, nas redes sociais, sobre o tema da violência e do assédio. E a pesquisa tem também o aspecto qualitativo, em que uma antropóloga se aprofundou por meio de uma metodologia que chama-se etnografia, nas conversas, em 500 conversas sobre violência na internet. É uma pesquisa diferente, porque a gente não faz perguntas, Sueli. A gente observa as conversas que estão acontecendo. Faz um monitoramento. Um monitoramento e faz uma análise quantitativa para ver se estão aumentando, se estão diminuindo, como elas evoluem, e uma análise qualitativa para entender exatamente o que as pessoas estão falando. Essa pesquisa foi divulgada no Fórum Fale Sem Medo, que é um evento do Instituto Avon, que foi realizado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o tema do evento foi as vozes da internet, o que elas podem fazer pelo enfrentamento da violência contra a mulher, baseado nos dados dessa pesquisa. E nesse monitoramento vocês perceberam o quê? Que houve uma nova visão das pessoas? As pessoas falam mais de violência ou elas se acanharam? Como é que está isso nas redes sociais, para a gente ter uma ideia aí? Sueli, o primeiro dado que salta aos olhos é justamente o aumento das menções, tanto sobre assédio quanto sobre violência no ambiente digital. Realmente é um aumento muito expressivo. No caso do assédio, a gente salta de mais de 1 milhão de menções em 2015, no ano de 2015, para quase 9 mil milhões de menções em 2017. Então, nesse intervalo de 3 anos que a gente cobriu, houve um aumento de 324% nas menções sobre assédio. Na violência, a escala é menor, porque aí a gente está falando de relatos concretos de violência, mas o aumento também foi muito grande. Houve um aumento de 211% nas menções de violência. Absurdo, né? Absurdo. E outro dado também que a gente observa é o aumento do que a gente chama de assédio virtual. São aquelas modalidades de assédio que acontecem no ambiente digital. Estão aí a pornografia de revanche, aquela prática de compartilhar imagens não autorizadas de uma pessoa. Está aí o cyberbullying, que é o assédio realmente à pessoa, mas no ambiente digital. Esse tipo de assédio cresceu 26.000%. É muita coisa. Assustador, né? Assustador. Por um lado, o aumento do assédio no ambiente virtual, o assédio virtual em si, é assustador, mas é um reflexo da nossa sociedade. Mas o que a gente pode argumentar é que na internet as pessoas atuam muitas vezes acreditando no anonimato.
Então essa agressividade se expressa de uma forma mais crua e ainda mais acentuada. Então as pessoas que estejam de fato numa condição de anonimato ou que acreditam estar protegidas pelo anonimato, elas são mais cruéis, elas Muito. mostram o racismo, o machismo de uma forma mais mais clara, Escancarado, sem barreiras, mais escancarada. Porque, como a gente estava conversando anteriormente, né? Olhando nos olhos, a reação seria outra, né? Exatamente. Eu passei por uma situação nessa semana, eu estava te contando, que eu entrei para defender uma postagem na internet de uma mulher, né? E uma postagem, inclusive, feita por uma pessoa que eu não esperava que fizesse uma postagem ofendendo mulheres, mas enfim, ele fez e eu entrei para defender a pesquisa que essa mulher estava dizendo, né? Ela estava contestando os dados de violência contra a mulher. E nos meus comentários, os homens vieram me ofender. Inclusive, em dado momento, eu sofri subliminarmente uma ameaça de morte, né? Então, eu acho que, assim, eles se prevalecem desse anonimato para tentar desqualificar a mulher, né? Exatamente. Desqualificar a mulher, desqualificar o debate, desqualificar o relato de assédio. Então, para começar a trazer um pouco dos números, a gente observou 14 milhões de menções a assédio ao longo desses 3 anos. Então, 14 milhões de pessoas citaram o assédio nessas discussões, nesses ambientes que a gente pesquisou na internet. Mas o que a gente observa é que essas discussões, que muitas vezes nascem no tema do assédio, muitas vezes evoluem para outros temas, discussões políticas, discussões sobre valores, eles não ficam no tema do assédio. 11 Até milhões, porque eles não têm argumentos, né? 11 milhões dessas conversas se desdobram para outros temas e 3 milhões apenas permanecem no tema do assédio. Mas o que a gente observa é que nesse tipo de debate, o que prevalece é a qualificação ou desqualificação do que seja assédio. Então é um conteúdo altamente opinativo e gradativo. Opinativo porque é um debate mesmo, um debate público, as pessoas dão sua opinião. Eu acho que isso é assédio, eu acho que isso não é assédio. E qualitativo no sentido de atribuir gravidade maior ou menor ao que se discute ali. Ah, isso é mimimi, não, isso é sério mesmo. E o que a gente observa também é que o discurso que desqualifica é predominantemente masculino. E nenhuma surpresa, né? Não tem. Você tem o perfil tanto da vítima quanto do agressor. E qual o nome que leva quem pratica esse tipo de violência contra a mulher na internet? O tipo de comportamento agressivo na internet, a gente chama o perpetrador de hater, né? Os haters. No perfil de haters que a gente observou na nossa pesquisa, a gente tem uma predominância dos homens. Eu vou até aqui checar os dados para te passar com precisão. Eu também trouxe Os colinha haters são também. predominantemente homens. 96% deles são homens. Predominantemente brancos. 79%, portanto, são brancos. São jovens, predominantemente de 18 a 34 anos e de classe social A e B. 53% deles vêm de classe social A e B, o que mostra um perfil completamente diferente da vítima, né? Diametralmente diferente, eu diria, da vítima. As vítimas são 100% mulheres, 73% das vítimas estão entre 25 e 44 anos, 80% são negras, o que nos mostra também a questão do racismo, chama atenção para o racismo. A mulher, a gente sabe que a mulher negra é desproporcionalmente afetada pela violência contra a mulher. E 77% são das classes C e D. O que isso nos faz refletir? Pelo menos para mim, uma coisa vem de cara à mente. É muito difícil para uma pessoa que não experimenta violência, até porque a violência não acomete o grupo demográfico do qual ela faz parte, ou seja, um homem branco, de classe social abastada, jovem, ele não experimenta o que seja violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher afeta 100% mulheres, predominantemente mulheres negras e predominantemente das classes mais classe C e D. Então é muito difícil ele avaliar se é grave ou se não é grave, se é verdade ou se não é verdade.
Eu não diria nem que é difícil, eu diria que é impossível, porque a experiência do assédio, ela implica a experiência do constrangimento. O constrangimento, ele caracteriza o assédio. E o constrangimento é uma experiência pessoal, é uma experiência íntima. De cada um. Um comentário que pode não ser ofensivo para você, pode me deixar constrangida e eu posso me sentir assediada. Então, não cabe a uma outra pessoa que não experimentou isso dizer se o assédio existe ou não existe, porque ele é, por característica, uma experiência pessoal. Então, isso é uma coisa que nos salta aos olhos. Só queria retomar um ponto que você falou. Embora, sim, embora seja um absurdo a gente observar esse aumento de 26.000% do assédio digital, desse assédio que a gente caracterizou, o aumento do debate em si sobre assédio, ele não é ruim. Não, né? traz à tona a Traz discussão. à tona. Exatamente. As pessoas estão falando de assédio, estão falando de violência. Exatamente. E isso é um dos primeiros aspectos que eu gostaria de destacar a respeito dessa pesquisa. Ela mostra a internet como um espaço que congrega, que reúne as pessoas e que promove o debate sobre esse tema. E enquanto a gente sabe que o problema da violência contra a mulher, ele é sempre cercado do silêncio, silêncio motivado pela vergonha, silêncio motivado pelo medo, a gente vê que a internet, as mesmas características que, por um lado, ressaltam características de agressividade de algumas pessoas e alguns grupos, por outro lado, ele fornece um ambiente que pode ser reservado e que pode apoiar a mulher em situação de violência. Então, aquela mulher que se cala muitas vezes no mundo concreto, ela, no por virtual, vezes, ela fala. Protegida pelo anonimato, usando talvez uma identidade trocada, mas ela fala na internet. Porque eu tenho uma procura muito grande de mulheres na internet. No meu Face, diariamente eu tenho relatos de violência. A gente observa isso também na pesquisa, Sueli. A internet, o que você acabou de citar, que é um papel de apoio, de acolhimento, de validação do relato das mulheres. A vítimas de violência, a internet representa isso para a vítima de violência. Ela é um espaço em que a mulher vítima de violência pode ser ouvida, pode ser validada em sua experiência, se sentir validada, pode encontrar apoio. Então você acha que, assim, dentro da pesquisa, ficou claro que as mulheres procuram mais a internet. E esses grupos, eles vão crescer? Eles estão em crescimento? Esses grupos de ajuda, de apoio? Sim, são grupos que começam de forma desestruturada até, e não começam institucionalizadas ou estruturadas, começam com o trabalho das ativistas, que é o trabalho que você citou, o seu trabalho, né? É o trabalho da mulher que tem a base conceitual, que é engajada na causa, que participa dos debates, mas que ao mesmo tempo consegue transitar pelo mundo das vítimas, levando acolhimento, levando informação, levando apoio. Que tipo de apoio? Que tipo de apoio que a mulher vítima de violência busca? Vários tipos de apoio. O primeiro deles, e o mais básico, é informação, conhecimento. A gente ouve muitos relatos dizendo: eu passei por essa e essa experiência. Isso é assédio? Eu passei por aquela situação, isso é violência? Então, a gente vê o que a gente chama de jornada da violência mesmo, que vem do desconhecimento para a conscientização, passa pela etapa do enfrentamento e pela etapa da ruptura. Nem todas as mulheres passam por todas essas etapas, nem toda mulher chega ao ponto do enfrentamento e da ruptura, mas a gente vê mulheres na internet em todas essas etapas da jornada da violência e da jornada da denúncia. A jornada da denúncia é toda uma outra jornada, quando a mulher decide, não, agora sim eu realmente estou passando por uma situação de violência, eu tenho como buscar ajuda, eu vou buscar ajuda. E a gente sabe que essa jornada está longe de ser também uma jornada simples. A internet mostra um retrato dolorido dessa jornada da denúncia. Porque quando ela resolve buscar ajuda e denunciar, ela também enfrenta situações em que ela é desacreditada. A gente tem relatos, por exemplo, de uma mulher que conta: eu fui à delegacia, o delegado fui relatar uma situação de violência física, quer dizer, já chegou ao extremo da violência física, e o delegado me falou: você tem certeza que você quer denunciar?
Pois é, minha filha, ela também passa por isso. Ela também leva uns tabetes uns tabefes de vez em quando. A Se eu fosse naturalização, você, né? se eu fosse você, eu não denunciava, não. Minha filha passa por isso e continua feliz, tá aí, casada. Quer dizer, Será que você está feliz mesmo? mas se você vê uma mulher, procurou um delegado conhece a situação a experiência dentro da própria família e acha que é normal, acha que é possível uma mulher viver feliz e continuar exposta à situação de violência. E a gente sabe que o ciclo da violência, ele é uma espiral e ele tende a se Se agravar. agravar e se multiplicar, né? Se multiplicar, se agravar, afetar as próximas gerações. Tem um outro estudo do Instituto Avon que o Instituto Avon apoiou, na verdade, é um estudo da Universidade Federal do Ceará em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que mostra o que a gente chama de impacto intergeracional da violência, que mostra o fenômeno da transmissão de violência de geração a geração. A gente vê que 4 em cada 10 mulheres que vivem num lar violento vieram de um lar violento ou o marido, que é o perpetrador da violência, veio de um lar violento. Inevitavelmente, esses filhos desses casamentos irão reproduzir também essa violência, né? Exato. Existe essa tendência a perpetuar a violência. Voltando um pouquinho no que você falou, quando você fala de ruptura, eu acho que essas pesquisas, essa especificamente que tem dados de violência nas redes sociais, eu acho que dá pra gente trabalhar alguns caminhos para inibir esse tipo de ataque às mulheres na internet, né? Você acha que a Avon tem uma intenção de fazer esse trabalho? O Instituto Avon tem um pilar de trabalho que é o investimento em projetos, é o apoio a projetos, é investimento em projetos que estão fazendo a diferença na vida das mulheres. E com base nos insumos que a gente descobriu nessa pesquisa, no portfólio de projetos que nós apoiamos no Fundo Fale Sem Medo, que é o edital do Instituto Avon em parceria com o Fundo Elas, que apoia esses projetos de enfrentamento à violência contra a mulher, esse ano, sim, nós escolhemos alguns projetos que fornecem exatamente esse apoio remoto para a mulher em situação de violência. Um dos projetos, por exemplo, é o Mapa do Acolhimento, que fornece informação, o que fazer, que recursos estão à disposição da mulher vítima de violência sexual, por exemplo. E como é que vocês pretendem trabalhar o mapa de acolhimento? Porque eu dei uma olhada lá e eu fiquei um pouco em dúvida. Como é que isso vai vir para o mundo de fato, né? Para a nossa realidade? Como é que vocês vão colocar isso em execução? O nosso papel foi de apoiar financeiramente os fundadores do Mapa do Acolhimento. Que ótimo. E o trabalho deles é no sentido exatamente de fornecer, de ser uma central de ajuda para a mulher vítima de violência sexual e no sentido de passar informações, o que fazer, que procedimentos ela tem que adotar numa situação desse tipo de violência. Mas a pesquisa nos mostra outras formas também de apoiar a mulher em situação de violência, como a gente ia falando. Uma das formas, e talvez a mais básica e mais acessível para qualquer pessoa que queira ajudar uma mulher em situação de violência, é a escuta. A escuta sem julgamento, a escuta qualificada. É aquela escuta que não vai perguntar por que essa mulher não sai dessa situação. O que ela fez para se ver nessa situação? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando daquela escuta que fala, ouve com toda atenção e pergunta o que eu posso fazer por você? Como eu posso ajudá-la? Não é uma postura prescritiva, como você bem sabe, Sueli. Então, não é uma postura que fala você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, porque só a mulher em situação de violência conhece todos os riscos aos quais ela está exposta, só ela conhece todos os desdobramentos e todas as dimensões da situação que ela vive. Normalmente existem impactos sobre os filhos, normalmente existem impactos sobre a segurança financeira dela. Ela sabe melhor do que ninguém se ela tem apoio nos amigos, se ela tem apoio na família. Então, só ela pode encontrar o melhor ponto a seguir, mas é importante que a gente esteja ao lado dela, que a gente não desista dela, que a gente ouça sem julgamento, que a gente acredite no que ela está falando e valide o relato dela. É uma postura do tipo, eu te respeito, eu te reconheço, eu te apoio. É esse tipo de atitude que a gente está falando e essa é a mais básica de todas. E está faltando. Muito. Eu sinto falta, porque na região nós temos poucos equipamentos, eu estou falando aqui da área dos mananciais, nós temos pouquíssimos
equipamentos que têm esse trabalho voltado exclusivamente para a mulher, né? Sim. Sueli, engraçado, essa semana você é a segunda pessoa que me fala, eu sinto falta de apoio, né? A segunda profissional dedicada ao tema, engajada no tema. Essa semana eu conversei com uma jornalista que o Instituto Avon admira muito, a Nana, que escreve no Estadão. Eu tomo a liberdade de compartilhar essa conversa. Eu perguntei para ela do que você sente falta. E ela falou, eu sinto falta de apoio explícito das mulheres que entendem do que eu tô falando, que vivenciam isso e que são engajadas na causa. Porque a agressão, a rejeição, ela é muito vocal. Os haters falam muito alto, eles se conectam, fazem um barulho desproporcional, mas eles se unem e gritam, são agressivos. E a mulher recua, né? E a mulher, ainda que ela apoie a posição de uma outra mulher, normalmente é um apoio silencioso, é um apoio passivo. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, tanto para as profissionais, como você está falando, quanto para a mulher em situação de violência em primeiro lugar, é ouvir e mostrar apoio. Mas tem outras formas também. Por exemplo, a internet é um espaço em que se divulgam oportunidades de emprego. E a gente sabe que muitas vezes um fator que aprisiona a mulher na situação de violência é a dependência financeira. E o remédio para isso é a autonomia financeira. E para que uma mulher tenha autonomia financeira, ela tem que ter uma oportunidade de trabalho. A internet é sim um espaço em que se podem apresentar oportunidades de trabalho. É um espaço onde se pode apresentar informações, o que a mulher precisa saber sobre a rede de proteção. Quem procurar, é o CREA, é o CRAS, o que você faz, a sua profissão. É um espaço também em que se pode mostrar solidariedade em relação aos filhos. Você quer que eu fique com seus filhos? Como eu posso ajudar com seus filhos que são vítimas também da violência doméstica? A internet permite tudo isso e a gente vê que a internet é um espaço de ressignificação e de superação para a mulher. A gente vê muitas mulheres que vivenciaram uma situação de violência na sua própria vida, mas que superaram esse episódio, aprenderam muito sobre essa jornada de fortalecimento, de liberação e passaram a prestar solidariedade e apoio a outras mulheres. E com isso ela meio que vira a página, ela dá um outro significado, que antes era uma situação que a aprisionava como vítima, torna-se uma situação em que ela ajuda outras mulheres, em que ela supera, em que ela se torna uma ativista. E as Não está ativistas, sozinha, né? não está sozinha. Ela passa, então, a ser um ponto de apoio, um ponto de luz, digamos assim, nas sombras dessa situação social tão grave que é a violência contra a mulher. Voltando lá no início, quando você falou das formas de violência nas redes sociais, explica pra gente um pouquinho o cyberbullying. O cyberbullying é o assédio, bullying é uma expressão que vem do inglês, se refere ao assédio que desqualifica a pessoa, que ofende, que constrange a pessoa, que normalmente acontece, né, é muito comum nas escolas, entre os adolescentes. É um tipo de violência psicológica, um tipo de violência moral. Nas redes sociais. Ele acontece também no ambiente digital. Quando ele acontece no ambiente digital, a gente chama de cyberbullying. Então, está aí, por exemplo, a divulgação de fotos sem a permissão da pessoa, a divulgação dos nudes, como se diz, as campanhas difamatórias contra as mulheres. A gente tem relatos nessa pesquisa, na análise qualitativa, a gente viu relatos muito graves de mulheres que foram vítimas de uma verdadeira campanha difamatória, em que o agressor publicou imagens e mensagens ofensivas de forma direcionada para os colegas de trabalho dessa mulher, para os colegas dos filhos na escola. Esse tipo de violência ela é muito perversa e tem um aspecto ainda mais grave. Ela é crescente, como a gente viu, ela cresce num ritmo muito absurdo e ela afeta de forma especial o jovem adolescente. E é uma fase em que as mulheres e os meninos estão ainda formando a sua própria identidade, estão ainda consolidando o seu senso de valor próprio. Então elas são vítimas especialmente vulneráveis e têm consequências trágicas. A gente sabe de relatos de suicídio de meninas que foram vítimas de campanhas difamatórias na internet.
Então, esse é um tipo de violência extremamente grave, é um tipo de violência qualificado na lei, como você sabe. Inclusive, essa tipificação foi anunciada no próprio Fórum Fale Sem Medo no dia 8 de março, Eu pela estava lá. senadora, né, Eu Vanessa estava lá. Graziotin. Então, existe proteção para isso. E é importante que os jovens se protejam e conheçam os mecanismos legais para se proteger, inclusive. Eu acho que você falou, eu me remotei ao dia do fórum, quando a Ana Keutin trouxe a situação que ela vivenciou na internet, né? Eu acho que dá pra gente falar, porque a Ana mesmo trouxe à tona, né? Sim. Você estava a par de toda a situação da Ana, como que ela sofreu aquela violência pela internet, ela teve que sair do país, né? Por conta de ameaças de morte, e no fórum Falem Sem Medo, ela... Essa foi uma das experiências, Sueli, mais impactantes que eu tive na minha vida profissional. Porque, em resposta à sua pergunta, eu não a conhecia pessoalmente, mas a gente tomou contato com o relato dela na pesquisa qualitativa, principalmente na etapa qualitativa. Então, a gente viu o relato dessa mulher que, sendo advogada, foi vítima de um estupro. Ela foi vítima de um estupro, de um estuprador que marcou encontro via Tinder. E ela foi denunciar, procurou um hospital de referência, e se ela não tivesse os conhecimentos que ela tem como advogada, ela não teria conseguido ter acesso aos medicamentos profiláticos, a tudo que ela tinha direito. Ela teve que usar o conhecimento dela como advogada para ter direito ao que a lei prevê. Mas o que aconteceu no Fórum Fale Sem Medo é que quando a gente fez a apresentação da pesquisa e a gente citou esse aspecto, ela se reconheceu na fala da Débora Figueiredo, que é a pesquisadora da Folksnet Etnográfica, e ela se apresentou, ela teve coragem, ela levantou a mão e contou no fórum a experiência dela. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante e, ao mesmo tempo, mostrou a importância da gente falar sobre esse assunto. Porque naquele dia, não sei se você sabe, desdobramento da história, a executiva do YouTube que estava lá se comprometeu a tirar aquele conteúdo ofensivo dos canais que tiveram um efeito desastroso sobre a vida dela. Então, assim, é um mundo em que a gente tá... Ele tem um tremendo potencial. A tecnologia tem um tremendo potencial para o bem ou para o mal. A gente pode usá-lo para o bem ou para o mal. E o nosso trabalho é trazer, por meio dessa pesquisa, tudo o que a gente pode fazer para potencializar a nossa capacidade de formar redes de solidariedade, de saber o que podemos levar a essa mulher vítima de violência e saber como nos apresentarmos a ela como um apoio, como uma fonte de fortalecimento que contribua para a sua libertação. E a Ana, né, aproveitando aí, a Ana ela foi protegida pela rede, né? Pelas promotoras, por algumas ativistas, né? E o mais incrível, Sueli, é que essas mulheres estavam lá. Todas. Como você estava lá. Todas. Todas as mulheres da rede de proteção que salvaram a vida dela, ela falou isso, né? Essas mulheres salvaram a minha vida, estavam lá. Você tem essa parte gravada? Que eu acho que Tenho. era... Tenho. No canal do YouTube do Instituto Avon, você pode encontrar a íntegra do Fórum Fale Sem Medo. A gente está agora... dividindo os momentos do evento para que você consiga acessar exatamente a apresentação da pesquisa, os debates, a palestra do Adam Carrano, mas você encontra lá esse momento. Foi um momento emocionante. E até hoje, quando eu falo nele, eu me emociono. Não, foi algo impactante, assim. Eu fiquei muito emocionada. Eu também. Muito emocionada. Fiquei muito impactada. A Mafuane também ficou, né? Foi. Todo mundo. As promotoras chorando. Foi. Porque a gente se uniu para proteger uma mulher, né? E a gente sabe que uma mulher foi salva pelo movimento de mulheres, né? Então, gratifica, né? Saber que as pessoas estão se unindo em prol do bem comum, né? Exatamente. É isso o nosso maior poder. É esse o nosso maior poder. Primeiro, a força das nossas histórias. E segundo, a nossa capacidade de integração, de conexão, de formarmos realmente uma rede que salva vidas. É só por meio dessa rede que o sonho de libertação de uma mulher se transforma, como eu disse no início do fórum, em 1 milhão de realidades. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Avon, acompanho, vou nos fóruns, no Fórum de Segurança eu também participei o ano passado, que foram 3 dias, então assim, através de você eu parabenizo o Avon, Obrigada, né, por todo esse trabalho de proteção. Eu falo para todo mundo, podem usar os produtos da Avon sem medo, Obrigada. porque
Obrigada. A gente sabe que boa parte é revestida Uma boa parte. para enfrentar a violência contra a mulher. Nosso tempo está acabando, né? A gente tem tem que terminar. Eu gostaria que você fizesse suas considerações. Sueli, eu quero agradecer pelo convite e dizer que o Instituto Avon é fã do seu trabalho. Você é a nossa conselheira quando a gente recebe casos concretos e quer dar um encaminhamento correto. Eu queria convidar vocês que conheçam o trabalho do Instituto Avon, que está disponível, por exemplo, no nosso canal no YouTube, canal do Instituto Avon. A gente tem ali uma websérie que fala dos 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, com o olhar de uma especialista, com o olhar educador. Eu queria dizer que não existe neutralidade na causa da violência contra a mulher. Ou nós somos parte do problema, ou somos parte da solução. E o meu convite é que cada um de nós assuma corajosamente a sua parcela de responsabilidade e seja de fato uma força, um ponto de apoio à mulher em situação de violência. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada por ter vindo. Quero deixar aqui também meus parabéns para o prefeito Fernando Fernandes, que essa semana ele assinou o termo da Patrulha Guardiã Maria da Penha. Parabéns. Então, Taboão da Serra agora vai ter legal. a Patrulha Guardiã Maria da Penha. Nós estamos muito contentes. Fantástico. Agradecer a Rose Rocha, que cuida do meu cabelo, que é uma amiga querida. E da Clínica Cuidar-se, do meu querido amigo Eric, de Taboão da Serra também. Então, até uma próxima. Mandem suas perguntas, seus questionamentos, né? A gente responde para vocês depois. Obrigada.